Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso do Em Prática. Estaremos dando início aí ao nosso curso de redes. E a característica desse curso é descartar tudo que é desnecessário para você aprender aí, para você ser um gerente de redes e já sair configurando e dando manutenção em uma rede, tá certo? Então vamos lá, tendo isso em mente, nós primeiro precisamos aprender três coisas, que são esses três caras aí. É o IP, a máscara e o gateway. Tanto o sistema Linux quanto os primeiros sistemas da Microsoft, essa tela de configuração aqui é basicamente igual. Ela pede justamente esses três itens, tá certo? Tem também o DNS, mas sobre o DNS a gente vai entrar em detalhes aí mais para frente no curso. Basicamente esses três itens aqui configurados, a gente já tem uma rede completamente funcional, tá certo? Então começando pelo primeiro aí, o que é o IP? Para a gente entender bem o IP, a gente pode fazer uma analogia à rede de telefonia, à rede telefônica, tá certo? Então quando você faz uma chamada lá, por exemplo, você está querendo ligar para o fulano, como é que a rede de telefonia sabe para quem entregar a chamada, né? Para quem entregar essa ligação? É através do número de telefone. E a mesma coisa funciona o IP. O IP funciona da mesmíssima forma, tá certo? Então vamos supor lá que o Renato precisa enviar um relatório para o seu patrão, que está trabalhando lá de casa, né? Então como é que o computador do Renato sabe qual que é o computador do Fernando? Dentro de milhões outros que existem na internet. É através do IP. É idêntico à rede de telefonia, é idêntico a uma ligação. É através do IP que um computador sabe qual que é o outro e assim consegue entregar, seja lá qual for o documento, seja lá o que o computador precise enviar. Tá certo? Exemplos de IP que a gente pode utilizar são esses dois aqui, tá certo? Que é o padrão 192.168.0 ou o 10.0.0. alguma coisa. No caso do primeiro exemplo aí, como vocês puderam observar, só muda o último dígito, tá certo? Esse 192.168.0 é sempre o mesmo. Então, como é que fica bem isso daí? Só para a gente entender bem, dessa forma. Então, 192.168.0.1, a gente podia atribuir esse endereço aqui, ou esse número de telefone, digamos assim, para o computador do Renato. O ponto 2 para o computador de outra pessoa, do Fernando aqui no caso do exemplo. O ponto 3 para o notebook, o ponto 10 para um celular, e por aí vai. Até o número 254, que é o limite desse tipo de endereçamento. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, como muda tudo isso aqui, outros exemplos de endereço IP, mas basicamente, nesse primeiro início aí no curso básico, é isso que a gente tem que saber aí, tá certo? No caso do outro exemplo, que é o 10.0.0. alguma coisa, é a mesma, né? É a mesma coisa. Então, o ponto 1 a gente pode dizer, pode atribuir para um notebook, o ponto 2 para um roteador sem fio, o ponto 3 para um servidor, o ponto 4 para um sistema de vigilância, né, de câmeras. E é você aí que é o gerente de redes que vai dizer, você que determina isso aqui, tá certo? Você pode utilizar do número 1 até o 254 da forma como você achar conveniente, tá certo? E a máscara? O que é a máscara, né? Que é o nosso segundo item aí. A máscara, ela determina o número máximo de computadores que a nossa rede vai poder ter, né? A gente pode ter uma rede de 164 computadores, 32, 254, enfim. A gente vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto mais para frente no curso, tá certo? E com ela também, a gente pode criar duas redes separadas dentro de uma só. Então vamos supor que no nosso trabalho lá como gerente de redes, solicitaram que a gente separe a rede de vendas da rede do estoque, que uma rede não se comunique com a outra, né? Então, é com esse cara aí, com esse item, com a máscara de rede, que é possível a gente fazer isso. Mas no momento, tudo que a gente precisa nesse início de curso, basicamente o que a gente precisa fazer é decorar esse número aí, 255.255.0, que ela possibilita já 254 computadores dentro de uma rede só, né? 254 hosts, digamos assim, né? O que já é mais do que o suficiente, tá certo? Mas, novamente falando, a gente vai entrar em mais detalhes sobre máscara mais para frente no curso. E o gateway?
o que que é o gateway? O gateway, a função principal dele, que é esse cara aí, é fazer com que duas redes diferentes se comuniquem, né? Geralmente, ela faz a WAN, que é outro nome para a internet, se comunicar com a nossa rede, que é a LAN, seja ela comercial, doméstica, enfim, a rede que a gente cria, tá certo? A função do gateway é fazer essas duas redes diferentes se comunicar, tá certo? Antes da gente começar, que a gente vai, no final ainda dessa videoaula, vamos fazer uma rede de dois computadores, mas antes da gente fazer isso, é importante a gente também entender esses 4 comandos aí, esses 4 utilitários, esses 4 programinhas aí. Então vamos lá. Como é que a gente abre aí esses 4 comandos, né? A gente vai começar pelo primeiro ali, que é o prompt de comando. E a gente, para isso, tem que abrir aí o menu executar. Tem várias outras maneiras, né? Mas pelo executar do Windows é a maneira mais prática e rápida, né? Para você executar diversos comandos, não só o prompt de comando. Então, para você abrir o menu executar, você segura aí, aperta e segura a tecla do Windows e aperta a letra R de rato, né? Vou fazer aqui no meu computador. Ele vai abrir esse menu aí, executar. Vamos lá, então. Apertei e segurei a tecla do Windows, aperto a letra R e aí aparece esse menu aqui. Então, eu vou lá digitar CMD, que é para o prompt de comando, e é através desse cara aqui que a gente vai executar esses dois outros aqui que são super importantes na nossa rede, para um gerente de redes, tá certo? Então, o ping. O que é o ping? Esse comando ping, ele testa a comunicação entre o seu computador, o que você está utilizando, né, no momento que você está executando esse comando, até outro qualquer. Então vamos lá, eu vou executar o ping aqui no meu roteador, que é esse endereço aqui, ó. Então aí a gente tem o resultado, tá certo? Então, no primeiro pacote, né, até ele ir até o roteador e voltar para o meu computador, o primeiro demorou 4 milissegundos, o segundo 7, o terceiro já bem mais, né, 95 milissegundos, e o último 2 milissegundos. Quando você tem um tempo igual a alguma coisa, seja milissegundos, segundos, etc., a comunicação está ok entre o seu dispositivo, né, o dispositivo que você executou o comando, e o outro IP está ok. Por exemplo, eu vou fazer um teste de um dispositivo aqui que não existe na minha rede, e aí vocês vão ver o resultado, ó. Né? O comando falha, ele não tem um tempo de resposta, ele não tem um tempo de ida e volta. Isso é o ping, tá certo? E eu vou até parar aqui o teste. Vamos lá para o segundo, que é o ipconfig. O ipconfig ele tem várias funções, mas o uso básico dele é a gente saber qual é o endereço de IP atual que nós estamos utilizando, né? Qual que seria o nosso número de telefone, digamos assim. Tá certo? Então aqui essa é a minha placa de rede real, eu tenho aqui outras duas virtuais, né? Mas a placa real é essa. Então eu estou utilizando o ponto 13, a máscara 255.255.255.0 e o meu gateway é o ponto 1. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. E também falando sobre o wf.msc, ele é o firewall do Windows. A gente vai executar esse último aí nos computadores que nós vamos fazer nossa rede. Então como é que vai funcionar essa nossa rede aí? Vai ser esse cenário aí, tá certo? São dois computadores ligados unicamente por um cabo de rede, então a gente não vai ter um gateway, né? Vai ser simples assim, um cabo de rede de um computador até o outro, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vou aqui abrir o primeiro computador, que é com Windows XP. Então, vamos lá começar a configurar o nosso computador. Então, clico aqui na propriedades da placa de rede, venho até o protocolo TCP/IP e clico em propriedades. O caminho, seja o Windows XP, 7, 8, Vista, 10, é basicamente o mesmo, tá certo? Então, propriedades, cheguei aqui na tela de IP e vou colocar lá, então, 192.168.0.1. Apertando o Tab aí, para ir para a máscara, você vê que o próprio Windows já coloca a máscara
que essa 255.255.255.0, de tanto que ela é utilizada aí, né? 80% das redes comerciais e domésticas, principalmente as domésticas, né? As domésticas, poderíamos dizer que é quase 100%, utiliza essa máscara de rede aqui. O gateway a gente não tem, porque a gente só tem a nossa rede, né? A gente não tem uma outra rede, uma internet ou uma outra subdivisão de rede, então a gente pode deixar isso em branco aqui, tá certo? Como nós tínhamos dito, a gente vai agora mexer no firewall aqui do Windows. A gente vai deixar desativado, tá certo? É sempre bom deixar ativado, claro, mas a gente vai deixar desativado apenas por teste, para a gente testar depois o comando ping. Tem alguns firewall que bloqueiam o ping, não é a maioria, na verdade a minoria bloqueia o ping nos sistemas Windows, mas nós por precaução vamos deixar dessa forma aí, tá certo? E aqui no outro computador, nós vamos então configurar com um IP diferente daquele primeiro que a gente utilizou, que é o 01. Esse aqui, então, vai ser o 02, tá certo? Então, coloca aqui no IP versão 4. É bom deixar desabilitado o IPv6, depois nós vamos entrar em detalhes também o porquê. Então, desativa esse cara, deixa o IPv4 ativado, clica propriedades, e aí então você, vamos lá, colocar 192.168.0 espaço 2, dá o tab, ele já vem com a máscara, o resto deixa em branco, tá certo? Da mesma forma, vamos então desabilitar o firewall, só por questão de teste. Então, clica aqui na primeira linha, propriedades, e deixa aqui o Windows 7 já vem com um novo conceito de perfil de rede. Também, mais para frente no curso, nós vamos entrar em detalhe do que é esses perfis de rede, tá certo? Então, vem aqui, deixa todos desligados. Depois você vai ligar aí no seu computador, claro. Isso é só para a gente fazer o teste do ping. Então, vamos lá, pessoal. Está configurado o IP aqui, está configurado no outro. Vamos lá, abrir o prompt de comando para então pingar, executar o ping no outro IP, que é o 01. Vamos ver. Então, nós temos aí um tempo de resposta. Isso significa que a comunicação entre esse computador e esse está ok, tá certo? E ele consegue enviar coisas para o outro computador, né? Então vamos fazer a mesma coisa nesse computador aqui. Segura a tecla do Windows, aperta a letra R, abre o prompt de comando e vamos lá pingar o 02. Tá aí. Nós temos então já uma rede completamente, uma comunicação completamente funcional, tá certo? Agora o segundo passo, depois do ping funcionando, é fazer com que os computadores se enxerguem no Windows, tá certo? Que isso também é um outro papo que também nós vamos deixar mais para frente. Como é que se compartilha arquivo, como é que deixa os computadores no mesmo grupo de trabalho, tá certo? Mas vamos por curiosidade ver aqui se um já enxerga o outro. Então, clico aqui em meus locais de redes, no Windows XP, exibir computadores do grupo de trabalho, e tá aí, pessoal, tá certo? Nós temos esse primeiro, que é esse computador, o PC Luana, e o PC do Márcio, que é esse segundo computador aqui. Vamos ver se ele também enxerga o outro computador. Então vem aqui, clique em redes, espera um pouquinho aí que demora às vezes, né? E tá aí, pessoal, demorou um pouquinho, mas isso é normal dos sistemas Windows, né? Mas tá aqui então nossos dois, um computador enxergando o outro. Tá certo, pessoal? Esse é o fim da primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dá um joinha aí para ajudar no compartilhamento do curso aí. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.